dia, meu povo, meninos e meninas. Hoje, na nossa aula de História, vamos fazer o quê? Abordar sobre o TD, explicando as questões e recapitulando, reforçando o assunto que a gente já estudou, principalmente sobre a Revolução Industrial. E no final da aula, vamos lá no TD de Filosofia, onde eu vou explicar para vocês de que forma poderão encontrar respostas e entender o assunto filosófico, que é muita coisa, é relacionado com o seu pensamento, com a sua compreensão, mas também nós temos questões relacionadas com os filósofos, a visão deles, o entendimento deles, a questão, posição que eles colocam diante da sociedade, a vida deles, como foi desenvolvida, onde moravam, onde não moravam. Então, a gente vai ver isso lá na filosofia. Agora, para começar o TD de História, vamos para a chamada. Ana Luísa, Bruna Eloá, Elizabeth Cristina, Evelyn, Presente. Francisco Robson, Presente. Gabriel Amorim, Graziele, Presente. Ícaro. Oi. Oi é ótimo, né, Ícaro? João Isaac, João Vitor, Presente. Juan Gabriel, Juliana, Kaique, Laura Giovana, Matheus, Maxwell, Presente. Rodrigo, Sabrina, Thalita, Yasmin Gugel e Presente. Yuri Emanuel. Muitos que faltaram hoje, quer dizer, vamos dizer assim, né? Não estão com a foto, então eles são o quê? Negados na aula, porque isso já foi informado sobre a alteração da foto de vocês e os seus devidos nomes. Bora lá. Dentro da nossa Revolução Industrial, do assunto que a gente estudou, vimos que ela passou por 3 fases. Qual foi a primeira fase? A que ocorreu na Inglaterra, lembrando que inicialmente foi no continente europeu, o continente mais desenvolvido, o continente mais explorado. Nesse período, a Inglaterra era pioneira, o primeiro país a ter o processo de mecanização, de industrialização, substituindo a mão de obra pelas máquinas. E por que a Inglaterra teve essa visão, teve esse pensamento? Porque ela pensou o seguinte: dentro dos países da Europa, nós temos Portugal e Espanha que estão lá nas grandes navegações, expansões marítimas, fazendo as viagens, comprando os produtos nas Índias e transportando para a Europa para competir com a França e com a Itália, na questão de comercialização. Temos Holanda, que faz parte da produção agrícola, plantação, cana-de-açúcar. Eu tenho que entrar na concorrência com esses países. O que é que eu vou fazer? Vou procurar algo que eles não estão inclusos e que eu posso destacar dentro da Europa como uma grande potência e bater de frente com esses países. Então, o que foi que eles começaram a perceber? Que as fábricas tinham funcionários, os operários, que cada um ele realizava o trabalho inicial até o trabalho final, e que se eles tivessem máquinas para ajudar nessa produção, em vez da produção ser lenta, ser baixa, ela iria ser rápida e iria gerar um alto custo. Então, foi quando começou o processo de industrialização na Europa. Primeiro país, Inglaterra. Segunda fase da Revolução Industrial, além da Inglaterra, vem outros países competitivos, porque eles perceberam que precisavam entrar nesse ramo da indústria para se tornar competitivo, bater de frente com a Inglaterra. Quais foram esses outros países? A Alemanha, Espanha, países do continente americano e Estados Unidos, do continente asiático, Japão, países desenvolvidos. Terceira revolução industrial, que foi que aconteceu? Países subdesenvolvidos entram no mercado, competitivos. Em que período começou a chegar, por exemplo, no Brasil, essa revolução industrial?
Iniciou lá em 1945, no governo de Juscelino Kubitschek, onde ele trouxe a primeira multinacional para o nosso território, que foi uma fábrica automobilística, a Volkswagen. Dali passou-se muito tempo para que outras indústrias, vamos dizer assim, multinacionais, fossem colocadas dentro do nosso território. Foi se passando o tempo, o Brasil continuou atrás, como todos os países subdesenvolvidos, e aí quando chegou na década de 90, na famosa nova ordem mundial, num novo processo de globalização, onde tudo que já existia começou a ser aprimorado, começou a ser modernizado, o que foi que aconteceu? Os países desenvolvidos, de alta potência, perceberam que os países subdesenvolvidos poderiam ser lucrativos para ele. Lucrativos de que forma? Mão de obra baixa, produção em alta capacidade, baixo imposto, e os países subdesenvolvidos iriam ser o quê? Ajudados. Então, o que foi que essas multinacionais fizeram? Já existia nos países subdesenvolvidos? Existia, mas eram fábricas com, vamos dizer assim, uma aqui, outra lá, ou seja, não era em grande quantidade. A partir de 90, começaram a ir para os países subdesenvolvidos. Quais foram os principais países que se destacaram? Brasil, foi principalmente para o estado de São Paulo, para o famoso ABC paulista, onde tem o maior processo de industrialização da América Latina. E depois foi para o México, outro território que a industrialização é muito grande. Desses dois países da América, lá na Ásia temos outros dois subdesenvolvidos, Índia e China, que tem esses dois países as maiores populações do nosso território mundial. Então começou a fazer o quê? Essas fábricas começaram a produzir em muita escala, produzir em grande quantidade, vender de forma muito rápida, e o custo dela, ou seja, o que ela gastava, era muito pouco. Por quê? Porque num país desenvolvido, pegando aquele exemplo dos 5 mil reais que eu já falei na sala de aula para vocês, lá no país desenvolvido, se ele pagava um funcionário 5 mil reais, num país subdesenvolvido, com esses 5 mil reais, ele paga quantas pessoas? 3. E ainda sobra quanto? 500. Então, para ele, era mais lucrativo. Dentro dessa questão de primeira revolução, segunda revolução e terceira revolução, o que foi que a gente teve? Máquina a vapor, carvão, petróleo, energia elétrica e desenvolvimento do aprimoramento da tecnologia na terceira revolução. Qual foi o aprimoramento? Um exemplo, ó, celular. Os celulares lá na década de 90, eles só tinham duas funções. Quais eram elas? Ligar e receber. Com o passar do tempo, no processo de globalização, de aprimoramento, na terceira fase da Revolução Industrial, foi se aperfeiçoando o que já existia. Já existia computador, foi melhorando a qualidade dele. Já existia celular, foi melhorando a qualidade dele. Já existia televisão, foi melhorando a qualidade dele. Já existia rádio, foi melhorando a qualidade dele. Então, algo que já existia foi sendo o quê? Aperfeiçoado, foi melhorando. Não foi surgindo novas coisas. Pelo contrário, o que já tinha, eles melhoraram. Fizeram com que a população, a comunidade, tivesse mais acesso. Dentro do processo lá da Revolução Industrial, os operários, os trabalhadores, que a gente já viu em aulas anteriores, eles viviam de forma precária, as condições de trabalho eram péssimas. Dei vários exemplos para vocês de que muitos trabalhavam em galpões onde o chão era de terra batida, como a gente diz, ou seja, era areia. Então, o deslocamento deles andando dentro do espaço, subia aquela poeira, não tinha ventilação, era um espaço totalmente fechado. Eles não tinham muito tempo para o almoço, para o descanso, trabalhavam exaustivamente até 16, 18 horas por dia. As mulheres precisaram sair de casa, deixar de cuidar da família e passaram a ir para as fábricas para trabalhar, para ajudar no sustento, porque o salário deles eram muito baixos. Muitas dessas mulheres não tinham com quem deixar seus filhos, acabavam levando os filhos também, e esses filhos acabavam, de uma certa forma,
trabalhando de forma clandestina, eram escondidos em porões para que a fiscalização não descobrisse. Então, tinha toda uma situação dentro do período da Revolução Industrial. E aí tivemos 2 momentos considerados assim, marcantes. Primeiro momento, chamados de quebradores de máquinas, onde os operários, para poder prejudicar os empresários, os donos das fábricas, uma forma de reivindicação, de protesto, que era que eles faziam, eles quebravam as máquinas para que elas ficassem um tempo parado e os empresários não produzissem e eles precisassem contratar quem? Operários, ou seja, pessoas para substituir a máquina naquele momento. Então, desse sentido, dessa forma, os quebradores de máquinas, eles tinham esse objetivo, quebrar as máquinas para substituir a máquina pela mão de obra. Para os empresários, deixar a máquina de lado quebrada e contratar mais pessoas, que aí iria ajudar os seus colegas que estavam lá na fila. Fizeram também greves, muitos foram demitidos por isso. Se eles ficassem doentes, automaticamente, se não fossem trabalhar, eles, ao retornar, seriam substituídos, já iam direto para a administração e pegar sua carta de demissão. Então, muitos trabalhavam doentes e não contavam que estavam doentes. Acabavam se machucando, se cortando e tendo que amputar dedo, mão, braço, dependendo da máquina, porque eles não tinham qualificação, não tinham conhecimento para usar essas máquinas, porque muitos deles eram agricultores, eram pessoas que moravam lá na área rural e ficaram sabendo que a cidade, principalmente a cidade na Inglaterra, estavam com oportunidade de emprego, que a vida deles iria melhorar, então eles fizeram o quê? Saíram lá do campo para a cidade, dando um processo de êxodo rural. Ao chegar na cidade, nem todos tiveram trabalho, nem todos tiveram realmente essas condições de ser explorado dentro de uma fábrica. O que foi que aconteceu? Não tinha trabalho, não tinha onde morar, não tinha onde se sustentar, então eles acabavam cometendo atos criminosos. Que atos eram esses? Os furtos, os assaltos, começaram a morar nas ruas, começaram a ir com destino aos morros, às serras, construir suas casas, aí dando início ao processo de favelização. Então, a Revolução Industrial veio de uma forma positiva para os empresários, que foi o capital, e veio de uma forma negativa para a população, porque gerou vários problemas. Saúde, desconforto, exploração da mão de obra, não ter local para morar, viver nas ruas, pedir esmolas, praticar ato de violência, brigar entre si na fila de emprego para conseguir a vaga no lugar do outro. Então, a classe pobre, nesse ponto, ela não foi privilegiada. Quem foi? A classe rica. Com base no que eu falei, alguma dúvida? Não. Não? Então, vamos lá para as questões. A primeira questão fala o seguinte. Leia o fragmento e analise a gravura seguinte. Antes da gente ler, eu quero que vocês observem a imagem. Nós temos 3 partes na imagem. Essas 3 partes, elas estão se referindo ao movimento da classe social dentro da Revolução Industrial. Primeira parte, nós temos, uma pessoa bem vestida ou mal vestida? Na primeira. Bem vestida. Bem vestida. Então, essa pessoa a gente pode considerar como uma burguesia, ou seja, uma pessoa que tem o quê? Capital. Ele está olhando o processo de desenvolvimento da indústria. Na segunda imagem, nós temos uma senhora com boa aparência ou com aparência, vamos dizer assim, de doente, de sofrimento. Como é que está a situação dela? Uma aparência de doente. Uma aparência precária. Aparência de doente, sofrimento. A gente vê na segunda imagem, relaciona como se fosse uma moradora de rua, passando fome, pobreza. Então, entra aquele ponto que eu falei para vocês. Na imagem de cima, nós temos a riqueza se beneficiando, ele analisando as fábricas. Na imagem do meio, nós temos a pobreza, a classe pobre, que não se beneficiou. E na imagem de baixo, nós temos o quê? A diferença, a indústria de um lado
e nós temos bem aqui no cantinho uma mulher estendendo roupa. Vocês estão vendo a diferença? Classe rica e classe pobre. Andando o quê? Em conjunto, um do lado do outro. Aí o texto fala o seguinte: a Inglaterra pediu lucros e recebia lucros. Tudo se transformava em lucro. As cidades tinham a sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desprezo lucrativo. As novas fábricas, os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem que o seu poder. Primeira questão, que é o seguinte: 2 fatores políticos e econômicos que fizeram parte da Revolução Industrial, e vocês vão indicar exemplos desses 2 fatores. O que foi o fator político e o que foi o fator econômico. Aí preste atenção às dicas. Fator político está relacionado com a autoridade, está relacionado com poder, está relacionado com burguesia, está relacionado com capitalismo, está relacionado com mecanização, está relacionado com industrialização. Fator político. Fator econômico está relacionado com os altos investimentos, compras de máquinas, está relacionado com a exploração da mão de obra, porque era uma mão de obra barata, está relacionado com países que eram colônias dos países europeus, porque as fábricas também passaram a ser implantadas e exploradas nesse território. Está relacionado, fator econômico, também com o comércio. Para quem se ligou, para quem prestou atenção, eu respondi a primeira questão para vocês de uma certa forma. Então, o que é que a primeira questão quer? Que você cite um exemplo de fator político e um exemplo de fator econômico. O que foi a questão política e o que foi a questão econômica. Segunda. Tia, Oi. o que seria uma favela lucrativa? Favela lucrativa porque as pessoas, elas trabalhavam nas fábricas, e de uma certa forma, ganhando pouco ou não, elas tinham como se sustentar, tinha como comprar um pão, tinha como comprar um arroz. Então, a economia estava o quê? Circulando. Então, tudo que ele colocou que foi lucrativo é porque, independente de ser pobre ou ser rico, eles tinham pouco ou muito dinheiro para comprar. Então, a economia circulava dentro do território. É só você associar. A nossa classe pobre, aqui vive de um salário mínimo. Eles compram alguma coisa com esse dinheiro. Paga água, paga luz, paga aluguel, faz uma feira. Então, ele está circulando dinheiro. A empresa de água, a empresa de luz, o dono da casa que ele está morando, que é o aluguel que ele está pagando. O que ele está comprando no comércio, o dinheiro está circulando entre essas pessoas. Então, ele vai continuar pobre, mas essas pessoas aqui vão o quê? Crescer, vai aumentar a sua economia. Segunda, todo processo de industrialização é necessariamente doloroso, porque envolve a erosão dos padrões de vida tradicional. Ele está dizendo que envolve o problema social com o problema capital, ou seja, ricos e pobres. Vocês vão ler o texto, que aí tem um texto. A segunda questão é base de interpretação. É a sua visão, é a sua opinião. Se você concorda ou se você discorda com a visão do autor. Lembrando a vocês que concordar ou discordar não é você escrever não sei, talvez, sei lá, de vez em quando, eu acho, quase sempre. Essas palavras não são sua opinião. Você vai desenvolver, dizer se você concorda ou se você não concorda. E por quê? Você vai ler o texto e, com base no texto, ter a sua opinião. Terceira. A paz não passa de um engodo, de uma quimera, de um sonho fugaz. A indústria tornou-se o suplício dos povos.
depois que uma ilha de piratas, referindo-se à Inglaterra, bloqueou as comunicações e transforma suas fábricas e oficinas em viveiro de mendigos. O fragmento escrito em 1808 mostra a visão de Charles Foer acerca do nascimento das fábricas, ou seja, os surgimentos das fábricas lá na primeira Revolução Industrial. Explique por que o autor chama as fábricas de viveiros de mendigos. Olha só, lembre que eu falei lá no começo. Quem trabalhava nas fábricas? A classe pobre. Mão de obra que era explorada? Classe pobre. Como era a condição de trabalho deles? Como era que eles trabalhavam? Era num espaço com ar-condicionado, todos tinham direito à alimentação adequada, tinham dias de folga, tinham férias, tinham carteira assinada, ou nada disso existia? Na terceira questão, você vai dar esses exemplos para explicar o que são os viveiros de mendigos. Viveiros de mendigos, ele está associando as péssimas condições de vida dos operários. Então, na terceira, você vai dizer quais são essas condições. Como era que eles trabalhavam, como era que eles viviam dentro dessas fábricas. Compreendido? E aí? Sim. Sim? Quarta. Na Europa, até o século XVIII, o passado era um modelo para o presente e para o futuro. O velho representava a sabedoria, não apenas em termos de longa experiência, mas também da memória como eram as coisas, como eram feitas e, portanto, de como deveriam ser feitas. Atualmente, a experiência acumulada não é mais considerada tão revelante. Ou seja, quando os nossos pais, avós vão dar um conselho para a gente, eles diziam o quê? Quando eu era criança, eu obedecia meu pai e minha mãe. Quando eu era criança, eu fazia isso, isso e isso. E hoje, a nossa sociedade não é mais como aquele tempo. As coisas modificaram. Então, não adianta eles chegarem para a gente... Não adianta eles chegarem para a gente e dizer o seguinte, no meu tempo era assim, você vai ter que fazer isso. Por quê? Porque os tempos já são diferentes, então a gente tem que se adaptar com o tempo de hoje. Mas o que tem que existir, independente de tempo, independente de qualquer situação, é uma palavrinha chamada respeito. Independente do ano que você esteja, independente dos problemas, independente da época, independente da sua idade, tem que ter respeito entre tudo que acontece ao seu redor. Aí, continuando. Desde o início da Revolução Industrial, a novidade trazida por cada geração é muito mais marcante do que havia antes. A evolução, a evolução disso aqui para vocês hoje, isso aqui é altamente moderno. Daqui a alguns anos, esse celular aqui, a tecnologia dele já vai ser ultrapassada. Por exemplo, quando eu digo para vocês assim, lá na década de 90, quando eu estudava, a internet em casa, a gente tinha que ter telefone fixo, tinha que ter telefone em casa fixo. Para acessar a internet, tinha que ter um cabinho preto, que ligava lá na tomada do telefone até o computador, que era a famosa internet de escada, que era diretamente da linha telefônica. Quando você ligava, o que era que acontecia com a linha telefônica? Ela ficava ocupada. Então, por exemplo, aqui em casa, a gente só podia acessar a internet à noite. Voltando. Então, a internet, ela era de escada e a linha ficava o quê? Ocupada. Então, aqui em casa, a gente só podia acessar a internet à noite. E o que era que a gente fazia? Pesquisa para a escola. Não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp. A gente conversava com as pessoas através de duas formas. Quais eram as duas formas? Ou enviando um e-mail. Olha a forma que era para se comunicar. Enviando um e-mail ou através do Message, que era o bate-papo. Mas tudo tinha um limite. Tinha, vamos dizer assim, caracteres, quantidade de letras lá no Message que a gente podia digitar. Tinha um tempo determinado, nem todo assunto poderia ser mencionado. Aí, com o passar do tempo, foi acontecendo o quê? Foram surgindo novos aplicativos, foi aprimorando. Então, hoje o celular, que antes só recebia e fazia ligação, hoje
Você consegue assistir uma aula através dele, você consegue gravar um vídeo, você consegue enviar e-mail, preparar um TD, preparar um slide. Então, você tem hoje 1000 funções dentro de um celular que antes você deveria fazer em quê? Em máquinas diferenciadas, vamos dizer assim. Tinha a máquina, a impressora, tinha o computador, tinha o fio da linha telefônica para poder acessar a internet. Então, tudo era separado. Com o passar do tempo, foi fazendo o quê? Unificando. Então, a questão está dizendo exatamente isso para vocês, que desde o início da Revolução Industrial, as novas gerações foram trazendo essas mudanças. Aí, o que a questão quer? De que maneira a Revolução Industrial do século XVIII e do século XIX alterou o sistema de produção? Do século XVIII ao século XIX, passando pela primeira, pela segunda e pela terceira Revolução Industrial, chegando até a década de 90. O que foi que a Revolução trouxe? O que foi que ela fez? Presta atenção. As fábricas antes só tinham operários. Então, o que foi que começou a fazer? Substituiu a mão de obra pela mecanização, pelas máquinas. As empresas passaram a ser competitivas, passaram a produzir em grande quantidade. Passamos a ter várias fábricas fabricando o mesmo produto. Quem prestou atenção, eu dei já a resposta da quarta. É só se ligar. Quinta. Analise o fragmento abaixo e complete de acordo com a Revolução Industrial. Aí a quinta questão vocês vão responder com base na leitura e vocês identificarem palavras que estão faltando. Eu não vou ler para vocês porque vocês vão entender quais são essas respostas. Sexta questão fala sobre as condições de trabalho. Aí do lado na imagem, não sei como está no TD de vocês, mas nós temos uma menina operária, ou seja, uma criança. Ela tá suja, descalça, trabalhando com uma jornada de quase 11 horas, uma criança trabalhando 11 horas por dia. No país da Inglaterra, no ano de 1910, quando o capitalismo era livre e a organização sindical e as greves eram proibidas. Então, o que a imagem está mostrando para vocês? Péssima condição de trabalho, não só das crianças, mas de forma geral, que o capitalismo ele estava crescendo em abundância, ou seja, os países estavam enriquecendo. Os operários eles não tinham direito a manifestarem, a fazerem protesto, eles não tinham direito a sindicato para lutar pelos seus direitos trabalhistas, eles não tinham carteira assinada, não tinham plano de saúde, não tinham folga, não tinham descanso. Com base nisso que eu falei para vocês, vocês vão analisar cada item. O item A diz assim, tinham apenas férias remuneradas com direito trabalhista. Podiam se organizar livremente em sindicatos, recebiam salários justos que lhe permitiam viver de forma digna. Revolução Industrial, a classe operária. Não é para falar, é só para pensar. A classe operária vivia de forma digna, eles ganhavam muito bem ou eles viviam em condições precárias? Não fala. Item B. Eles não tinham direitos trabalhistas, trabalhavam muito e ganhavam pouco. O ambiente de trabalho apresentava péssimas condições. C. Trabalhavam apenas 5 dias por semana. Recebiam vários benefícios, tinham um ambiente de trabalho em boas condições. D. Recebiam salários baixos, enfrentavam duras jornadas de trabalho, mas... Rapaz. Então, o item D está dizendo que eles não apresentavam problemas de saúde. Olha o que eu falei lá no começo da aula, falando sobre as condições de trabalho, como eles viviam. Lembre que eu falei, eles não apresentavam problemas de saúde ou eles apresentavam? A sexta questão é a mais fácil de todas. Bora continuar? Vamos. Sétima. Tia, misericórdia, vou sair por perto da janela. Misericórdia.
7ª questão, ela quer saber o seguinte: quais os 2 tipos de transportes que fizeram parte da Revolução Industrial? É só você lembrar, o que tem hoje não fez parte da Revolução Industrial, porque a revolução que ele está se referindo é a primeira fase, lá na época dos primórdios, vamos dizer assim, povo bem antigo. Então, o item A diz assim, ó, transporte marítimo, navios a vapor. Aí você vai lembrar, os navios hoje são a vapor, os navios hoje eles precisam de carvão, ou eles são movidos já a energia, eles já têm um abastecimento do diesel. Ele quer saber lá para trás como era. Transporte marítimo com navios a vapor, transporte ferroviário, locomotivas, aquela piuí. B, transporte aéreo, lá na Revolução Industrial, aviões e helicópteros, já existia. Transporte ferroviário, locomotivas a vapor. C, transporte marítimos, navios a vapor e transporte veicular, automóveis e caminhões de grande porte. Revolução Industrial, lá na primeira Revolução Industrial. Lembre que eu falei lá no começo. Revolução Industrial, a Inglaterra, ela pensou o seguinte: Portugal e Espanha estão nas grandes navegações, indo até as Índias, comprar especiarias para vender aqui na Europa, indo de navio, escaravelas. Olha a dica. D, transporte aéreo, avião e helicóptero e transporte animal, boi e cavalo. Também a 7ª tá fácil. 8ª, a terceira revolução industrial, que vem se realizando nas últimas décadas do século XX, introduziu importante alteração no sistema produtivo. Assinale a alternativa falsa. Então, significa que dos 4 itens, 3 são verdadeiras e 1 está errada. Aí o item A diz, ó, transmissão instantânea de informações e formação da rede, telecomunicações. Deu exemplo para vocês do computador, da internet. B, realização de cálculos em tempo cada vez menor, informática, aproximação das pessoas utilizando a internet, a comunicação através de e-mail, através do message. C, mudança no padrão energético, energia nuclear, deixou de ter uma preocupação com o carvão, que era para a locomoção das locomotivas, dos navios a vapor, e passou a ter uma preocupação de uma nova energia. Veio energia elétrica e depois veio energia nuclear. D, surgimento de novos materiais, com a adoção de novas técnicas siderúrgicas. Na Revolução Industrial, foi aprimorando o que já existia ou surgiram novos? Olha a dica. 8ª. 9 e 10ª está relacionado com as fases da Revolução Industrial. O que surgiu, que ele quer saber o item incorreto da 9 e o item incorreto da 10. Então, nós temos 3 verdadeiros e 1 falso na 10, 4 verdadeiros e 1 falso na 9. Presta atenção. A 9 fala o seguinte: a segunda Revolução Industrial se caracterizou pelo desenvolvimento de novas fontes de energia. Aí você vai pensar, se teve novas fontes de energia, o que foi que deixou de existir? Deixou de existir o petróleo, energia elétrica, botou a combustão, deixou de existir a máquina a vapor ou deixou de existir o aço? 10. Assinale qual dos procedimentos abaixo não faz parte dos avanços da terceira revolução industrial. O que não faz parte é a biotecnologia, ou seja, a pesquisa, ciências, o investimento na descoberta de vacinas. B, a automoção industrial, o aperfeiçoamento para a criação dos automóveis, ou seja, a modernização. C, o uso de combustível fóssil. Ou D, a robótica, a substituição da mão de obra pelos robôs, o que não faz parte da terceira revolução industrial. Com relação à história, essa foi
a nossa revisão e a explicação. Agora, com relação à filosofia, prestem atenção. Eu vou colocar lá no Class, ainda hoje, tenham calma que não é agora imediato, mas eu vou colocar. Vou colocar lá no Class os slides com relação ao assunto das aulas que a gente estudou. Para você não precisar reassistir todas as aulas, eu vou colocar só os slides. Com base nos slides, vocês vão identificando as respostas. Deixa eu colocar aqui para vocês o TD. Vocês vão identificando as respostas, TD de filosofia, das questões 6, 7, 8, 9 e 10. Então, mais uma vez. Mais uma vez. O slide que eu vou colocar lá no Class para vocês vão ter os pontos, as visões das aulas que a gente já estudou, que a gente já viu, sobre a vida de Spinoza, onde ele nasceu, quais foram as suas profissões, qual o seu ponto de vista. Então, o slide vai abordar sobre isso, assunto que a gente já estudou. Vai ajudar você a responder a questão 6 até a questão 10. E da questão 1 até a questão 5, da questão 1 até a questão 5, é com base na sua interpretação, com base no que você entendeu da aula, com base sobre o raciocínio, o ponto de vista dele, com base nos pensamentos de Spinoza e Leibniz. Entenderam? Então, para ajudar no TD, eu vou colocar o que lá no Class? O slide. Leia as questões da 1 até a 5ª, leia os enunciados, procure entender e interpretar o que ele está pedindo, e os itens é com base na interpretação, ó, no pensamento, no raciocínio. Compreendidos? Sim. Sim. Pronto, meu povo. Então, mais uma vez, bora lá para a chamada. Ana Luísa, Bruna Eloá, Elizabeth Cristina, Presente. Evelyn, Robson, Presente. Gabriel Amorim, Graziele, Presente. Ícaro. Tô com fome. Calma, Ícaro, vai já. João Isaac, João Vitor, Presente. Juan Gabriel, Juliana, Kaique, Laura Giovana, Matheus, Maxwell, Presente. Rodrigo, Sabrina, Thalita, Yasmin e Yuri. Meu povo, se surgir alguma dúvida, se tiverem mais alguma dúvida no decorrer da aula, se não quiseram perguntar aqui, por vergonha, alguma coisa, pergunta lá no Class, tá bom? Então, a gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula. Aproveitem a Semana Santa de vocês, o feriado, e tentem colocar em dia as atividades e os TDs. Entregar até o dia 10 na escola. Tchau! Tchau, tia. Tchau.